Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui em mais uma live de ensino, encorajamento, fortalecimento. Agora são 23h01 da noite. Esse dia que já está quase findando. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. E eu quero trazer uma palavra nesta noite para o teu coração. Mais uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Talvez você se pergunte por que Deus tem dado tantas palavras para mim assim, nesse sentido de fortalecimento. Eu creio que é tempo da igreja ser fortalecida. É tempo da igreja ser fortificada, dela criar alicerces, criar raízes. Nós sabemos que tempos difíceis têm chegado e outros tempos difíceis virão. Então é necessário que a igreja esteja fortalecida para que ela possa suportar esses tempos, para que ela possa estar firme em meio às lutas. E Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Quero falar algo com vocês nessa noite a respeito de foco. Tirar o foco do problema e colocar o foco na coisa certa. Tem muitas pessoas que elas costumam colocar o foco nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades. É como eu sempre tenho ministrado, as pessoas não conseguem ver um palmo adiante, não conseguem enxergar algo que está além delas, a solução, a vitória, a bênção, um tempo novo. E elas ficam ali concentradas no problema. E você sabe, o que você foca, cresce. Então, quando você fica focando nos problemas, nas adversidades, que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aquilo vai se tornando cada vez maior. E fica difícil de superar. Mas quando nós tiramos o foco do problema e colocamos o foco em Jesus, é o que está falando aqui, olhando firmemente para Jesus, as coisas dão certo, as coisas passam a funcionar, as coisas passam a fluir, as coisas passam a acontecer. Quando você olha o verso 1, vai falar aqui assim sobre o pecado. Embora esse texto fale do pecado, sim, que nós devemos abandonar o pecado e viver em santificação, não estou falando que não esteja certo. É lógico que está certo. Nós temos que viver uma vida santa, temos que fugir da aparência do mal, de tudo aquilo que causa pecado. Mas também nós precisamos fugir de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Tem pessoas que elas não andam no pecado, elas vivem uma vida reta, elas vivem uma vida santa, vivem em santificação, mas tem algumas coisinhas ali que estão impedindo elas de prosseguir, de correr, de avançar, de ir para um tempo novo. Às vezes o passado, uma lembrança, uma culpa, algo que aconteceu que ainda não foi resolvido, e às vezes a pessoa precisa se desvencilhar de tudo isso e correr adiante. E nesta noite Deus está dizendo através dessa palavra, se desvencilhe. Ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, tire o foco do problema. Tire os olhos de cima do problema e coloque em Jesus. E prossiga, corra, avance. Vá para um tempo novo, conquiste, tome posse de tudo aquilo que é seu. Tire os olhos de cima da dificuldade. Ela não é maior que o seu Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que as dificuldades. E ainda lá em 1 João ele fala, se o nosso coração nos condena, maior do que ele é Deus, que conhece todas as coisas. Aleluia! Deus é maior que o seu problema. Deus é maior do que essa dificuldade. Então tire os olhos de cima do problema e mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E corra como um corredor. Corra como um maratonista rumo ao prêmio, rumo ao galardão. Você consegue, Deus é com você, Deus está contigo, Ele vai te fortalecer nessa caminhada, apenas corra. O que eu preciso? Talvez você se pergunte, o que eu preciso fazer então? Se eu preciso tirar o foco do problema e em seguida o que eu devo fazer? Apenas corra em direção ao seu objetivo.
Corra em direção à sua meta. Tenha uma meta, tenha um objetivo, corra em direção a isso, prossiga, avance, lute por aquilo que você quer, batalhe, ore muito, profetize muito em cima daquilo que você quer e você irá conseguir em nome de Jesus. Não há nada impossível para Deus e para aqueles que creem também não há nada impossível. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Ele disse: se tiverdes fé, ainda que como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e nada vos será impossível. Jesus disse em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E ainda disse em Marcos 10, aos homens algumas coisas são impossíveis, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então essa vitória que você tanto almeja é possível. Essa conquista é possível, essa superação é possível. Só basta você querer, só basta você tirar os olhos de cima do problema e colocar em Jesus e correr adiante. E você vai conquistar, você vai vencer, você vai batalhar, você vai prosseguir, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Nada será impossível para você. Amém? Creia nisso, nada será impossível. Se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Apenas corra em direção a ela. Apenas prossiga em direção à promessa. Se agarre a ela com todas as suas forças. Você já viu uma águia, quando ela vai pegar algo, ela se agarra ali com as patas e pega aquilo e muitas vezes sai voando. Assim também deve ser você. Se agarre à promessa com todas as suas forças e dê altos voos em direção à vitória. Deus é contigo e neste tempo Ele quer e Ele vai te levantar e te fazer mais que vencedor. Apenas tire os olhos de cima das adversidades, de cima das lutas, das dificuldades e prossiga. Corra em direção à vitória. A sua vitória já está preparada, já está garantida, mas você precisa prosseguir. Se tão somente você correr em direção a ela. Olha o que ele diz aqui: com perseverança. Não desista, ainda que as provas muitas vezes venham para nos soterrar. Persista, não deixe que elas te soterrem. Se jogarem um monte de terra em cima de você, se levante e continue correndo. Prossiga, você vai conseguir, você vai vencer, Deus é contigo. Aleluia! Persevere. Mesmo que os problemas tentem te soterrar, se levante e prossiga. Conquiste tudo aquilo que está no seu coração. Se você tem uma meta, corra em direção à sua meta. Corra em direção ao seu objetivo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, verso de número 25. Se eu não me engano é 25, isso. 26. Vou ler a partir de 25 mesmo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, queridos, o apóstolo Paulo não corria sem meta. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo específico. E ele prosseguia em direção a este objetivo. Você não pode parar. É como eu sempre costumo dizer, não dê ouvidos ao que os outros falam a seu respeito. Prossiga. Prossiga, corra adiante, você vai conseguir, Deus é com você. A promessa de Deus na sua vida é maior do que as dificuldades, é maior do que os problemas, vai dar tudo certo. Deus vai te honrar, mas você precisa ser perseverante, correr com meta em direção aos seus objetivos. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tinha nessa noite para trazer para vocês. As lives aqui geralmente são bem curtas. Corra em direção àquilo que você deseja e corra com perseverança. Lute, tire os olhos de cima do problema. Tire os olhos de cima da dificuldade, desvie os olhos disso e se foque em Jesus. Porque a partir do momento que você desviar os olhos do problema, ele vai diminuir, até se reduzir a nada. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Um abraço ao pastor Robson Maurino, que está presente aí conosco. O Janildo Silva, a paz de Cristo Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Tenham todos uma boa noite na paz de Cristo Jesus. E que o Senhor possa continuar te abençoando sempre por onde quer que você andar. Você que assistir essa transmissão, você também que está ao vivo, que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos a você, a sua casa e a sua família. E lembre-se sempre, continue persistindo, continue lutando. A sua vitória e a sua bênção está mais próxima do que você imagina. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Paz.